dia, irmãos e irmãs. Esta é uma mensagem especial em homenagem ao mês das famílias, né? Nossa igreja celebra o mês de maio como sendo o mês dedicado à família. E nós somos convidados a trazer uma mensagem da nossa família para a sua família no dia de hoje. E a reflexão que nós vamos fazer envolve um pouco sobre a realidade atual das nossas famílias, dos nossos desafios presentes. Eu vou, obviamente, seguir aqui um script, né? Eventualmente vou precisar ler algum aspecto, mas aquilo que está aqui representa verdadeiramente o que nós pensamos e sentimos. Vou começar falando sobre os desafios do tempo presente, né? E nós vamos falar, até retroagindo um pouquinho, antes dessa pandemia, a realidade que nós já tínhamos instalados por vários anos, diria quase décadas, né? É perceptível que as estruturas mundiais de poder hoje procuram seguir preceitos, né, que são contrários àqueles preceitos que nós, como cristãos, adotamos e praticamos e buscamos colocar na nossa vida prática. Na verdade, viver de acordo com os ensinos da Bíblia, na leitura de muitas pessoas, representa um grave entrave para, entre aspas, a libertação das pessoas na concepção de vida desse grupo. E a família tradicional, em particular, ela é vista como um empecilho para poderosos projetos políticos globais. E o que nós vemos sistematicamente? Todo dia que nós ligamos a televisão, nós vamos ver que existe uma propaganda de uma mentalidade contrária à família nos preceitos de Deus. E essa propaganda é muito forte, tendo à sua disposição um impressionante aparato de mídia e de ideologia. Constantemente nós somos bombardeados com doutrinações de múltiplas formas de família, como sendo o novo padrão, condizente com o presente século. Nós sabemos também que a era presente é da liquefação das relações, onde elas são perfeitamente descartáveis, quando por alguma razão algo não nos agrada mais ou deixa de corresponder às nossas expectativas. Com tudo isso, olha só que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa no Brasil sobre a experiência de família, né? O resultado foi o seguinte: 98% dos entrevistados declararam que a família é o valor mais importante na própria vida. Então, com todo esse bombardeio de informações, de imposição cultural, de novos padrões, a imensa maioria da população brasileira ainda reconhece na família tradicional alguma coisa de muito valor para si. E basta pouca observação para perceber que da família depende, em grande parte, a felicidade ou a infelicidade das pessoas. Por quê? Porque na família é o local onde, primeiro, as crianças aprendem nos primeiros anos de vida se vale a pena viver, se vale a pena amar e constituir futuramente uma família. Depois, se é possível esperar que o futuro seja bom. Outro aspecto, se o trabalho é uma tarefa nobre e digna ou uma roubada para os fracos, se a honestidade é um valor a ser cultivado. Pela maneira como os pais se relacionam entre si e pela forma como se refere ao trabalho, aos amigos, às situações que exigem algum sacrifício e a todas as circunstâncias da vida cotidiana, é que as novas gerações vão absorvendo posturas humanas fundamentais. Bom, a parte que me cabe com relação a esse momento de quarentena, nós vimos aqui, eu tinha até falado com o Gilberto, para nós colocarmos algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, as brincadeiras e as mensagens que nós recebemos nos nossos WhatsApps, né? Então, como nós colocamos para facilitar a nossa fala aqui, mas isso são palavras nossas, que nós recebemos muitas mensagens e de todo tipo. Então, algumas na pretensão de brincadeira, trazem mensagens subliminares e prejudiciais aos relacionamentos, em particular de marido e mulher. Então, eu quero dar um exemplo. Eu recebi um WhatsApp que na hora que você abre e lê, ele é muito divertido. Que era assim, um
uma amiga chegava na casa da outra e perguntava: fulana, tudo bem? Tudo bem. E seu marido? Cadê seu marido? Tá em casa? Tá. Onde é que ele tá? Tá no quintal. Aí ela foi lá e tudo, procurou. Ai, mas não tô vendo seu marido no quintal. Ela falou: você já procurou a 7 palmos? Então, quer dizer, é divertido, mas isso quer dizer o seguinte: eu matei meu marido e enterrei, porque eu não soube conviver com ele nesse dia de confinamento. E eu posso dizer que essa mensagem subliminar, ela pode ser muito perigosa e também ela contagia. Então a gente vai brincando que a minha mulher só não matei ainda porque não sei o que, o meu marido, mas isso não nos faz bem. Eu estava conversando antes com o Gilberto sobre isso, de que parece uma brincadeira, mas eu não consegui levar tão na brincadeira assim. Eu acho que isso é um pouco mais sério do que a gente pensa. Então, bom, eu falei o caso. Então, passando a partezinha aí, porque foi exatamente que eu tinha a história que eu coloquei aqui, né, para a gente não esquecer, mas essa relação harmoniosa, por exemplo, eu tenho percebido, que a minha relação com ele, por exemplo, ela ficou mais harmoniosa ainda, porque eu confesso que ele está tendo muita paciência comigo, em função do nosso trabalho que está demandando demais, e tem momentos que eu estou em desespero e ele só não entra porque ele me ajuda. E mais uma coisa que nós colocamos aqui foi dividir as tarefas entre os membros da família como forma de manter o ambiente menos estressante. Então, por exemplo, a falta de harmonia na hora de dividir as tarefas é muito ruim. Por quê? Porque vou pegar nosso exemplo, que é o único que eu tenho, né, gente? O nosso exemplo, nós somos 5. Somos eu, Gilberto e Mariana trabalhando muito, tendo aula online de manhã, à noite. Eu tenho de manhã, tenho à tarde, tenho à noite. Mariana tem de manhã à tarde, Gilberto tem de manhã e à noite. E o Rodrigo e a Isabela, eles estão sem aula, porque a UFES não tem aula. Mas em nenhum momento eles estão ociosos, todos estão nos ajudando. Rodrigo fazendo parte do meu trabalho, Isabela fazendo parte do meu trabalho, aquela parte que qualquer pessoa poderia fazer, então eles estão nos ajudando. Sem contar que, por exemplo, nós trabalhamos, no caso, nós não estamos trabalhando fora de casa, mas dentro de casa, e é muito ruim de sair e estar cansado e ver uma pia cheia de vasilha. Então nós temos uma escala, já tínhamos antes, mas ela ficou mais forte, de cada um tem um dia para lavar a sua vasilha. Então, assim, graças a Deus, nós temos tido essa harmonia. Não precisa mandar, eles já vão mesmo. Então, esse aí que diz que o porquê de uma relação ser mais feliz com uma boa divisão de tarefas é porque não sobrecarrega ninguém. Então, a casa fica sempre, vamos dizer, limpa, né? Pelo menos o ambiente fica organizado, porque ambientes desorganizados geram estresse. É muito ruim você querer trabalhar e estar muito desorganizado. E além de que, nesse caso, gera estresse, além de fatores de higiene, você sempre vive com alguém com quem pode contar. Então, assim, essa divisão ela é justa, é uma das chaves para o relacionamento ficar realmente mais feliz e caloroso, que sem nenhuma demagogia, desculpe, nós estamos vivendo esse ambiente bem acolhedor e cada um fazendo a sua parte, e não só a sua, ajudando a fazer a nossa parte também. E aí tem uma parte que diz que se nós não dividirmos a tarefa, essa gera um estresse muito grande para todos. Por exemplo, viver num ambiente sujo, que é ruim, como eu já falei, e brigas que podem acontecer. Por isso, é melhor manter a limpeza, não sobrecarrega, né, que foi basicamente só reiterando, não sobrecarrega nenhum deles, todos têm suas obrigações, e tem que agradecer os meninos por estarem fazendo parte das minhas obrigações. Vida íntima fica prejudicada, né, porque se eu quero estar perto de alguém, por exemplo, que só atrapalha ao invés de me ajudar, fica difícil você ter uma vida íntima, vamos dizer assim. Tem um impacto enorme na saúde, quer dizer, uma pessoa estressada,
se eu vivo brigando com ele ou brigando com os filhos, então como que a gente faz, né? Na hora de dormir, vai dormir mal, se alimenta mal, estou sempre com a flor da pele, enfim. As tarefas precisam ser feitas para todos os membros da família. Então eu digo, se você até aqui, né, se identificou com esses pontos que nós citamos, né, ou não se identificou, e se vocês quiserem dicas de como que nós podemos fazer isso para dividir as tarefas, a gente tem algumas dicas realmente, porque é o que a gente tem feito. Então, primeira coisa que eu preciso é deixar meus filhos saberem que eu preciso de ajuda. Não é insinuar, eu digo, é verbalmente. Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Mariana, eu preciso da sua ajuda. Então, eu digo mesmo, tá? Porque tem pais e mães que insinuam, mas se ele nunca faz nada, mas você também não pede, né? Eles precisam saber, porque senão eles acham que o pai e a mãe podem fazer absolutamente tudo e eles já sabem que não é. Eles já sabem que a gente não vai dar conta de fazer tudo, né? Então, às vezes, ele pode nem perceber que eu estou fazendo tudo sozinho e vice-versa. O que não é o nosso caso, porque aqui a gente diz logo que está precisando de verdade. Mas essa conversa de que eu preciso, ela tem que ser harmoniosa, não é um mandar. É sentar como nós fizemos. Teve um dia que nós sentamos os 5 e colocamos essa situação para os 5. Éramos os 5. Olha, está acontecendo isso, nós não podemos fazer, está difícil, podemos ser contagiados e tal. E cada um vai ter uma tarefa. Por exemplo, agora quem faz compras é o Rodrigo. Então, por vários motivos, porque ele não está tendo aula, porque ele é mais jovem, então corre menos risco, apesar de toda a precaução. Então, quem é que tem que fazer o café da tarde aqui? Quem vai fazer é a Isabela. A Mariana, você vai lavar a vasilha da noite. Então, foi uma conversa harmoniosa, porque todos eles entenderam que a situação está muito difícil, né? Então, as tarefas nunca vão acabar. Na hora que você acaba uma tarefa, logo imediatamente surge outra. Então, graças a Deus, todo mundo sabe, cada um coloca seu nomezinho lá na escala e ficou muito bom assim. Já, né, já falamos já incluímos todos os filhos, mesmo os pequenos, viu, gente? As crianças pequenas, porque nossos filhos, quando eles desarmavam, eu deixava eles arrumarem dentro de uma caixinha, mal armado e tudo, mas eu fingia que eu não via. Depois eu ia lá e armava direitinho. Não estou querendo dizer, nem insinuar, que nós somos uma família perfeita. Eu só estou querendo dizer que está funcionando para a gente dessa forma. Eu só tenho a agradecer aos meninos, porque eles têm ajudado tremendamente. A própria Mariana ontem me viu meio exacerbada, tentando dar conta. Ela falou, mãe, senta comigo, me dá seus horários que eu vou organizar seus horários de trabalho. Então, assim, é muito legal eles perceberem o nosso desespero tem hora, assim, de tanta coisa. E os trabalhos divididos em colunas, né? Aqui no caso, eu vou deixar você explicar aqui, tá bom? É porque muitas vezes uma das dificuldades que nós temos, por exemplo, a louça. Sempre tem louça suja, né? Nós sujamos louça várias vezes ao dia. Então, para a gente garantir que a divisão fosse igual para todos, nós criamos 3 colunas com o nome dos 3 filhos e cada linha preenchida representa uma atividade cumprida. Desta maneira, olhando para essa coluna, nós sabemos quem fez mais, quem ainda está fazendo menos e, portanto, quem é que está na vez de cumprir a tarefa da próxima vez que for necessário lavar a louça. Então, isso reduz muito. Ah, mas eu lavei ontem, lavei antes de ontem. Então, quando você quantifica e mostra para todo mundo o que cada um fez, aí certamente a coisa fica mais fácil de ser encarada com boa vontade por parte de todos. E deixa eu dar um recadinho para as mulheres da igreja que me conhecem. As minhas meninas areiam a panela, tá, gente? Areiam, sabe que eu gosto de panela areada, pego o bombril e areiam também. Muito bem. Nós vamos avançar aqui, irmãos, falando um pouquinho agora da origem da família, né? Qual é o propósito de Deus para a família? Nós precisamos hoje, mais do que em qualquer outra época, proclamar a necessidade de retornar
ao projeto, ao desígnio de Deus sobre a família. E é bom lembrar que foi Deus quem estabeleceu a primeira família lá no Jardim do Éden. Eu selecionei aqui alguns versículos que estão no capítulo 2 do livro de Gênesis, apenas alguns versículos. Capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. O trecho de Gênesis 22, 20 a 23. Então, é interessante notar uma das leituras que se faz desse texto, dessa narrativa, né, que primeiro criou Deus o homem e deixou ele dar nome a todos os animais, e perceber que na criação não existia nada que o completasse. Então, a pedagogia de Deus com relação ao homem é para mostrar que ele tinha uma carência, alguma coisa que precisava ser preenchido e que não se encontrava na natureza até então criada. Em última análise, Deus deixou o homem sentir a solidão para que futuramente ele pudesse apreciar melhor a companhia da sua mulher. Nós sabemos que a família vivida segundo o desígnio de Deus, ele é um bem muito precioso para os casais e para os filhos, porque ali é o local onde a fé se torna capaz de dar significado ao amor, ao trabalho, aos sacrifícios abraçados para o bem dos outros, aos momentos de festa e até mesmo compreender a dureza da doença e da morte. Em suma, toda a realidade da família cotidiana tem como seu ponto focal a família. E quando a família está assentada no casamento cristão e na rocha que é Cristo, cada dia pode ser portador de uma extraordinária beleza, do milagre do amor que se renova e se aprofunda. Isso se for devidamente cultivado. Concluindo, a família fundada no vínculo indissolúvel do casamento, constituída por um homem e uma mulher e por eventuais filhos, é o modo melhor de viver o amor humano, a maternidade, a paternidade, porque isto corresponde ao desígnio de Deus. É, portanto, o caminho da maior realização humana e, ao mesmo tempo, constitui o bem mais decisivo para que a sociedade tenha paz e prosperidade. Nós verdadeiramente cremos que, sem romantizar, o projeto de Deus é aquilo que, devidamente cuidado, na presença dele, com devida busca da sabedoria, né, para lidar com o dia a dia, de fato, é o projeto que vai produzir a maior felicidade para o ser humano. E nós queremos encerrar neste momento, pedindo a Deus que abençoasse todas as famílias, em particular da nossa querida Igreja Metodista, para que possam refletir nesse tempo de, muitas vezes, um confinamento, uma convivência mais intensa durante 24 horas, que houvesse um aprofundamento, houvesse um lucro, no final dessas contas, quando esse período todo acabar, pudéssemos concluir que foi também uma oportunidade que Deus nos concedeu para aprofundar o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo e, em última análise, crescer como cristãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ok. Eu também queria dizer, só bem rapidamente, que em tudo dai graça. E eu tenho visto essa pandemia toda, esse isolamento, como uma oportunidade mesmo, é sublimação. A sublimação é quando você pega uma situação desagradável e vê algum lado bom nela. O lado bom que eu vejo é que a gente tem ficado mais próximo, nós estamos tendo mais paciência uns com os outros e assim, nos conhecendo melhor. Engraçado, né? Que agora a gente se conhece melhor mesmo, né? Confinado e evitando, controlando
até mesmo de perder a paciência. Isso não tem acontecido aqui em casa. Aqui todos estão aqui para dizer que a gente tem tido muito bom senso e tranquilidade, paciência, entendendo que Deus proverá sempre e que esse é um momento de oportunidade mesmo. Então, já que eu não posso sair de casa ou não devo sair de casa, então que eu faça o melhor da minha casa. E é isso que a gente tem feito e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Desejamos um bom sábado a toda a sua família. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por esses momentos de reflexão, que o teu Santo Espírito complete tudo aquilo que foi dito, para que no coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem tenha o desejo, Senhor, de te buscar a tua orientação, a direção do teu Santo Espírito para guiar a nossa vida, nosso esposo, esposa e nossos filhos e filhas. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E cuidem-se. Fiquem em casa o máximo que puderem, ok? Fiquem com Deus. Um beijo.